Boa noite, boa noite. Vamos ver quem se conecta aqui com a gente. 21h21. Eita, horário forte aí, Brasil. Esperar aqui o nosso Instagram notificar para eu saber se está tudo bem e a gente iniciar aqui a nossa live. Boa noite para quem está chegando. E quem estiver chegando aí, dá um oi, tá tudo bem? Tô te ouvindo bem? Para que a gente possa saber, né, que tá tudo ok pra gente continuar aqui nossa live. Tem um tempinho que eu não venho por aqui. Hello, quem estiver chegando aí, dá um oi só para eu saber que tá tudo bem. A gente vai falar aqui hoje, como eu pedi uma sugestão para algumas pessoas, né? Para quem tava no meu stories aí, foi até o final, eu tinha pedido uma sugestão para essa live de hoje. E a sugestão que foi dada foi sobre cura emocional. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito desse tema nessa segunda-feira especialíssima hoje. E acredito que pode te ajudar até a tomar algumas decisões aí para o próximo ano, né? Saber o quanto isso realmente é importante. Boa noite, Carolina, seja muito bem-vinda. Bem-vindos aí todos que estão se conectando aqui com a gente nessa live. Quer saber sobre cura emocional? Então vem comigo que você vai sair daqui sabendo mais algumas coisas. Deixa eu só aqui, ó. Acho que dá para eu marcar aqui essa figurinha. Olha que legal, adorei. Pronto. Esse é o tema da nossa live. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Boa noite a todos. Eu tô sumida, eu tive resfriada, vocês vão me ver aí, talvez tossi um pouquinho. Mas foi um período aí que passou, né? Eu tô aí nessa recuperaçãozinha no final. Mas vamos aqui falar, né, sobre esse trabalho, o que é se curar emocionalmente, né? A primeira coisa que a gente precisa entender dentro da minha percepção, dentro do meu ver, é que as emoções elas exercem um papel muito forte na nossa vida e que a gente precisa saber lidar com isso, precisa desenvolver uma certa sabedoria para lidar com ela. Por quê? O melhor de educação que a gente recebeu no campo das emoções, como eu sempre digo, foi aquela história do engole o choro, né? Ou foi aquela história, o que significa esse engole o choro, né? O engolir o choro significa que você não pode demonstrar as suas emoções, e porque demonstrar emoções, segundo o que a gente veio aprendendo aí de gerações e gerações, é demonstrar fraqueza. E aí é onde começa o grande problema da nossa vida. Por quê? Porque se a gente foi condicionado a acreditar que as emoções são as nossas fraquezas, eu vou passar a minha vida lutando com elas, contra elas, não é isso? Eu vou passar a minha vida resistindo a essas emoções, principalmente as emoções negativas. E o fato de você resistir a algo, como já dizia Jung, o fato de você resistir faz com que isso se mantenha vivo, ou seja, se você resiste, persiste, já dizia Jung. Então imagina você passar a vida resistindo aí a essa angústia, resistindo à tristeza, resistindo à ansiedade, resistindo ao medo, resistindo a tantas e tantas outras emoções que nem você consegue definir direito. Você sabe assim, tá me angustiando, tá me fazendo mal, tá doendo aqui, tá apertando aqui, tá parecendo que eu tô carregando um peso. Não quero. Não é assim que a gente faz? A gente entra nesse campo de resistência. E o que isso traz em relação aos efeitos, né? Em relação a efeitos na nossa vida. A gente vive engasgado, a gente vive retraído, a gente começa a escapar da realidade, tá? O que é escapar da realidade? A gente cria uma visão romântica, a gente coloca assim na nuvenzinha, né? Aquela a nossa vida de comercial, né? De manteiga, né? Na TV. E a gente acha que a gente tem que se enquadrar nessa nossa visão de vida fora da realidade, né? Daquela visão de vida que a gente sonha. E o que as emoções negativas fazem na nossa vida? Elas nos trazem para a realidade. E trazer para a realidade não é uma coisa ruim. Trazer para a realidade é fazer com que
a gente comece a compreender que se a gente não encarar, a gente vai ser vencido. Eu não sei se muitos aqui lembram, mas eu me lembro quando eu era criança, tinha um filme um desenho animado chamado Fantástico Mundo de Bob. Se você não conhece, você daí é mais novinho, né? Vai na internet, procura o Fantástico Mundo de Bob, você vai ver que coisa incrível que é aquele filme. Aquele desenho ele ensina muitas coisas pra gente, muitas coisas boas, tá? E uma das coisas que ele ensina é que a gente precisa trazer para a realidade, quer dizer, dentro daquele universo da criança, o menininho lá de pouca idade, tudo que ele imaginava, tudo que alguém falava para ele, né, o pai falava as coisas para ele, ele pegava aquilo e vivia aquilo na imaginação dele, vivia aquilo como se fosse, nossa, como seria isso, né, viver assim. Aí ele criava aquilo na cabeça, na cabecinha dele de criança. Era muito legal viajar naquelas histórias que se criavam dentro da cabeça dele. E o que acontece é que nós, humanos, pelo fato de nos bloquearmos em relação à questão emocional na nossa vida, a gente não amadurece. Porque os sentimentos negativos, eles servem para o nosso amadurecimento. Eles servem para que tipo de amadurecimento, Alessandro? Não é o crescer. Muitas pessoas têm idade adulta, a idade intelectual até, né, nivelada ali com a idade biológica, mas a idade emocional está presa lá nos 5, 6 anos, 7 anos de idade. Muitos adultos assim. A isso eu chamo de imaturidade emocional. E essa imaturidade emocional gera uma série de transtornos. Não se responsabilizar. Por exemplo, uma pessoa que se casa, que vive com outra pessoa, mas não assume o seu papel naquele novo cenário, né? É a pessoa que quer ser filho, né? É filho, não quer deixar de ser filho, então vai para um relacionamento, casa, porque o intelecto quer isso, o corpo, né? Ele quer a construção dessa família, mas emocionalmente a pessoa quer ser filho. Então o que ele faz? Ele vai ser filho da esposa ou vai ser filha do marido. E aí, nessa relação, você imagina a imaturidade ali atrapalhando todo o processo, né? Você acha que o outro tem que te servir, você acha que o outro tem que dar conta de você. Isso é só alguns dos exemplos, né? Imaturidade emocional. Se você é chamado a atenção no seu trabalho pelo seu chefe, pelo seu superior, você acha que é implicância com você. Você acha que ele está perseguindo você, quando na verdade é apenas um feedback para um ajuste, porque aquele superior ele tem que dar resultados em grupo, em equipe, ele tem que dar resultados, a equipe dele que ele administra, que ele toma conta, ele tem que dar resultados. E aí ele vai chamar atenção para você fazer alguma coisa de um jeito diferente, você acha que ele está de implicância. Isso, gente, é imaturidade emocional. A imaturidade emocional, ela vem trazendo uma série de problemas. Ela apresenta uma série de problemas na nossa vida. Eu posso falar com certeza, tá? Com certeza de quem trabalha aí com seres humanos, lidando com o emocional de seres humanos há mais de 20 anos. Posso falar com certeza que essa inabilidade em lidar com as emoções tem provocado 99% do sofrimento que a gente vê hoje, de ações e reações, de problemas em nível de relacionamento, em nível familiar, em nível de vizinhança, de cidade e sociedade, enfim. Então a gente precisa primeiro entender qual é o contexto das emoções na nossa vida. Para que eu tenho um raio de emoções? Para que eu tenho que sentir tristeza? Para que eu tenho que de vez em quando ficar angustiado? Por que eu não posso ser feliz o tempo inteiro? Porque é isso que às vezes a gente tenta transparecer nas redes sociais. Você não vai ver ninguém postando lá no Facebook ou aqui no Instagram que tá super mal, que tá triste, que tá pé da vida. Dificilmente você vê. No Facebook você ainda vê um mimimi lá, né? Presente, tem gente que ainda fala, né? Um pouquinho dos seus dilemas, dos seus dramas pessoais. Mas a maioria, né? Esmagadora, quer mostrar que tá na praia, né? Que tá tudo bem, que tá feliz da vida, que tá tudo certo. As pessoas querem postar isso. Isso só nutre mais e mais e mais esse mundo de fantasia. O seu fantástico mundo de Bob só nutre esse mundo de fantasia. Que a pessoa não quer encarar a realidade e se você perguntar para ela, ela vai dizer, está tudo bem. Mas tá tudo bem, eu não fiz nada, não tem nenhum problema acontecendo.
Essa pessoa ela não quer enxergar. E entenda, a primeira coisa que você precisa fazer é integrar essa visão que as emoções negativas estão trazendo para você. Elas não são suas inimigas. Sua tristeza não é sua inimiga. Seu medo não é seu inimigo. A ansiedade não é sua inimiga. Quem é seu inimigo é o ego. E aqui eu vou indicar 2 livros, tá? Primeiro livro que você deve ler para entender essa natureza das emoções negativas, principalmente as emoções negativas, porque elas trazem para nós esse perfeito eu vou falar assim, esse perfeito sinalizador dos nossos tesouros pessoais. Por que eu vou falar dessa forma? Porque quando nós temos uma tristeza, essa tristeza está apontando para algo dentro de você que precisa ser transformado, tá? Aponta para dentro de você algo que precisa ser transformado, e é justamente nesse ponto que se esconde a sua felicidade, o tesouro da sua felicidade. Talvez você não tenha sido convidado a olhar para os sentimentos dessa forma. Então, um livro que pode te ajudar a olhar para os sentimentos dessa forma é O Efeito Sombra. Inclusive, tem documentários sobre ele lá no YouTube. Se você der um Google, vai aparecer para você. Mas se você gostar de leitura, compre o livro e leia, né? Leia com bastante atenção. O outro livro que eu vou indicar para você é um livro que eu ainda não concluí a leitura, mas eu tô assim apaixonada pelo livro, que é um tapa na cara a cada página que você vira, que chama O Ego é o Seu Inimigo. Aquele livro, ele faz com que, porque ele traz um conceito filosófico muito embasado no estoicismo, né? E o estoicismo, ele é muito pé no chão, é muito realidade. Então ele traz você para a realidade da vida, né? Para a realidade do que você vive, a realidade do que é realmente aquela dimensão muito perfeita da vida, né? Aquela dimensão muito real, muito perfeita da vida, em que você para de ficar com medo e você passa a enfrentar o que tem que enfrentar, a entender que não adianta você ficar mascarando, a entender que você chegou até aqui por conta de erros e acertos lá do passado e que tá tudo bem, faz parte da vida. Só não fique imaginando coisas. Só não fique imaginando coisas. Quando eu falo, gente, não é aquela energia da imaginação que a gente está criando uma realidade, né? Ou se imaginando realizando um alvo. Não é essa imaginação. Imaginando coisa é viver num plano, né, poliana de ser, aonde tudo parece tão lindo, perfeito, e na verdade você só está ocultando dos seus próprios olhos a sua responsabilidade. É disso que eu estou falando, ok? Então, quando você começa a compreender que as emoções, elas existem, as boas e as negativas, elas existem única e exclusivamente para que você consiga dimensionar da maneira adequada as suas ações, as suas escolhas em relação ao que você veio para fazer e não está fazendo. Se você está triste, tem algo aí dentro que você deveria fazer e não está fazendo. Se você está ansioso com alguma coisa, você está fora da sua dimensão real. Você deveria estar fazendo coisas e você não está fazendo, porque você está preocupado com coisas do futuro. Se você está se sentindo vazio, você não sabe quem você é na fila do pão da vida, tá? O que é saber quem se é na fila do pão da vida? É saber o que você veio fazer aqui. É saber por que você está aqui. E mesmo que você não tenha essa resposta, continue andando, sabe? Corre, Forrest, né? Continue correndo, continue fazendo. Porque não é uma mágica, gente. Entenda que não é um clique, né? O saber o que você veio fazer aqui não é um clique. Você precisa entender que você tem talentos, que você tem dons, que tem coisas que você faz com muita facilidade, que para outros é uma dificuldade absurda. Né? Eu tenho uma facilidade muito grande de escrever, de comunicar, de ensinar. São os meus talentos. Quais são os seus? Entende? E só o saber que você faz algo, faz bem, ama fazer isso vai te dando norte. Então, mesmo que você não tenha isso declarado no outdoor, porque não vai passar um aviãozinho com aquele outdoor, né, dizendo que, ei, olha, você veio para fazer isso na vida, tá? Isso não vai acontecer nunca. O que você faz? Você tem que olhar para dentro de si e saber o que você faz e você faz bem feito. E aí, continue fazendo. Em algum momento, quando você estiver pronto, tiver também aquele conhecimento sabe aquela sabedoria emocional que vem com a maturidade, né? A maturidade emocional aqui no caso.
você vai compreender que aquele seu dom serve para algumas pessoas, que aquele seu dom faz diferença na vida de pessoas e que é para isso que você está aqui. O seu propósito não serve para fazer você ficar rico. O seu propósito serve para fazer você ajudar pessoas, melhorar a vida de pessoas. Ficar rico com isso, ser próspero, ser feliz, ganhar coisas, isso é consequência do seu ato de entregar isso ao mundo. Compreende a diferença do processo? Eu não estou feliz fazendo o que eu faço. Mas o que isso que você está fazendo pode ou está trazendo para você de entendimento, de ensinamento? Para e reflete. Essas respostas, gente, só chegam quando a gente tem esse equilíbrio emocional, quando a gente tem esse natural dentro de nós, essa busca interior, esse autoconhecimento que faz com que nós passemos a nos conhecer um pouco mais e entender que as nossas emoções não são nossas inimigas. Então, para mim, eu, Alessandra, que trabalho aí há muito tempo com as pessoas, né, com esse mundo emocional das pessoas, todo o processo de cura emocional começa com essa ideia de que os sentimentos e as emoções não são nossos inimigos. Muito pelo contrário, eles estão sinalizando coisas que você deve olhar, deve resolver, né? E exatamente são esses pontos aí que estão indicando, sinalizando que você não está fazendo o que você deveria fazer. E aí é onde dói, né? Aí é onde a coisa dói. E aí eu peço a você para começar a pensar a respeito disso agora. Se eu disser para você assim, quais são os sentimentos que têm te visitado ultimamente, aí nesse último mês, quais são os sentimentos que vêm visitando você com mais frequência nesse último mês? Eu vou falar só desse último mês. Comece a pensar a respeito desses sentimentos. O que eles estão querendo dizer para você? Se eles fossem uma plaquinha sinalizando um caminho, o que eles estão apontando? Não dramatize naquela história de eu sinto raiva, então eu tinha que ir lá e dar um tapa na cara da pessoa. Não, não é isso. A sua raiva está dizendo, né, para você que tem algo em você, vamos dizer assim, algo naquela situação que provoca raiva em você que não está curado. A gente só tem esses sentimentos mais negativos porque a gente está completamente identificado com a situação. Aquilo está ecoando dentro de nós, tá? Aquilo ecoa dentro de nós. Então, se aquilo ecoa dentro de nós, o problema não é o outro, é aqui dentro. Então, o que aquela raiva daquela situação está apontando para dentro de nós? Esse é o ponto-chave. É aqui que começa esse desenrolar da cura emocional. Primeira coisa, como eu disse antes, olhe para as emoções e pare de acreditar que as suas emoções são suas inimigas. Elas não são suas inimigas. Nunca serão suas inimigas. Você tem medo das emoções pela educação que você recebeu quando você era criança, né? De que tinha que engolir o choro, que não pode demonstrar ao mundo quem você é, que você não pode ser vulnerável, né? Que as emoções deixam você vulnerável, mas você é um ser humano, o ser humano é vulnerável desde a hora que nasce. E aí, o que você faz com toda essa vulnerabilidade? Né? O que a gente faz com essa vulnerabilidade? Esse é o ponto. Né? Você vai ficar escondido de tudo, você vai não fazer, né? Vai decidir assim, não, eu não vou fazer nada, que é para não ter problema, mas também não tem resultado. Então você não faz nada. Fica ali estagnado. E foi para isso que você veio ao mundo, para não fazer nada? Pare e pensa a respeito disso. Então, a cura emocional ela vem primeiro dessa conscientização de que os sentimentos não são sobre o bicho-papão. Não são. A gente precisa, quando o pessoal fala, tem que controlar a sua mente, controlar as emoções. Não existe controle emocional se não há inteligência. Não existe controle emocional se não há sabedoria emocional, se não há aceitação em relação a todos os sentimentos. Você precisa olhar para os sentimentos como se você estivesse olhando a tecla de um piano, né? As notas graves, as notas agudas, e elas trabalhando em harmonia para formar a melodia da sua vida.
ou como tintas na mão de um ótimo pintor. No caso é você que vai escolher quais são as cores da sua vida. Ah, Alessandra, mas isso parece muito difícil. Não, só é difícil quando você começa, né? Quando você não sabe como começar o processo, não entende que todas aquelas cores elas têm uma razão de estar naquela paleta, né? Por exemplo, para quem pinta, as cores escuras elas ressaltam as claras. Olha que coisa interessante, né? Elas ressaltam quando elas fazem a sombra. A sombra, né, numa pintura, ela deixa mais realista. E olha que curioso, é uma técnica, né, de pintura, a gente sabe que é, né? Você usa ali as cores escuras por trás das cores vibrantes e dá aquele tom de sombreamento, destaca, coloca em 3D. E é exatamente isso que as nossas emoções mais ocultas, mais escuras, mais densas, mais negativas fazem. Elas ressaltam aquilo que deve brilhar, ou aquilo que está atrapalhando o brilho. Então, o que a gente faz, né, muito mal e porcamente, porque a gente não conhece esse processo, quando a gente está cego pela nossa falta de autoconhecimento, a gente está ali passando, né, entregaram pra gente aquela tinta escura e a gente estava começando a pintar ali uma florzinha, talvez num tom de rosa mais choque, né, aquele rosa mais destacado, e aí deram pra gente uma cor ali, uma sombra, né, uma cor mais escura, um marrom, e a gente não sabe muito como usar aquilo e a gente começa a ficar com medo. O que vai fazer? Vai estragar o meu desenho, a minha pintura? O que a gente faz? A gente pega aquele marrom e joga fora, só que aquilo bate na nossa tela e estraga tudo. Aí fica tudo, né? Aquela lambança. É exatamente isso que a gente faz quando não encaramos as nossas emoções como devem ser encaradas. Quando a gente não encara a tristeza como deve ser encarada, quando a gente não encara a raiva como deve ser encarada, quando a gente não encara a angústia, a ansiedade, o medo, como deve ser encarado. E aí, gente, quando isso se estende, quando esse problema, né, vamos dizer assim, essa falta de autoconhecimento, de entendimento desse processo, quando ele começa a se estender, você sabe qual é o recurso que o nosso querido ego faz para manter a gente naquela situação? Ele enreda. Tá? Ele enreda. O que é enredar? Ele cria um enredo. Oi, Gi, beijo pra você. Ó, ele cria um enredo. Um enredo. Ele começa a contar historinhas pra você a respeito do que você está sentindo, negativamente falando. Olha, vamos supor que você esteja vibrando medo. E aí você sujou ali a sua tela inteira. O que teu ego faz? Tá vendo? Você não consegue pintar nada na sua vida. Se você fizer, as pessoas vão criticar, vai dar ruim. E vai ficar assim, é melhor deixar do jeito que tá, não faça nada. Porque se você fizer alguma coisa, lembra de quando você era criança, que você foi fazer e que alguém foi lá. E aí começam, gente, as historinhas. Vai buscando coisa lá do fundo do baú pra te fazer paralisar, porque o medo paralisa. Ah, Alessandra, então o que fazer nessa situação? Se você tivesse com a tela, você estivesse pintando ali alguma coisa, você jogou ali a cor escura, né? A tinta ali, sujou todo o desenho que você estava fazendo, né? Pintando, tentando fazer. Tentando melhorar, né? Que é aquele momento que a gente está tentando mudar alguma coisinha, né? Melhorar e começa a botar cor na nossa vida, beleza. Aí veio aquela tinta escura do medo, sujou tudo. Você jogou, você não sabia o que fazer com aquilo, você jogou. E aí, o que faz? Aí o ego, antes do ego, né? O ego tá começando a falar, antes do ego começar a falar, sabe o que você tem que dizer? Sabe o que você tem que fazer? Começar de novo. O problema é que começar de novo é dolorido demais, porque às vezes esse começar de novo significa que a gente vai ter que juntar caquinhos. Significa que a gente vai ter que apagar alguns borrões que a gente fez. Significa que a gente vai ter que fazer alguma coisa para clarear toda aquela mancha, apagar tudo aquilo que ficou borrado e reiniciar. E esse recomeço nem sempre é fácil, porque a gente recomeça com a sensação de que perdeu tempo, a gente recomeça com a sensação de que perdeu pessoas, coisas, oportunidades, que algumas coisas foram deixadas para trás. E a gente esquece do principal nessa história do recomeço na nossa vida. Você sabe qual é o principal na história do recomeço na nossa vida? Você está muito mais experiente do que antes. Você já sabe que cores escuras e claras, elas combinadas, elas vão destacar a sua luz.
Você já não teme mais aquele medo que te paralisou lá atrás. Percebe a diferença? Né? Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso e dizer assim, eu vou recomeçar de novo. E eu digo a você que às vezes está com medo muito grande, sabe, do novo. Você está com muito medo do que você vai fazer, porque você passou por tanta coisa, porque você sofreu tanto, porque tanta gente te humilhou, porque os seus projetos foram por água abaixo, porque tudo que você projetou talvez você não tenha conseguido fazer, porque distraiu, porque se machucou, alguém machucou você. Né? Hoje eu tive aqui nos meus stories algumas pessoas falando que não confiam nas outras pessoas, né? E a questão da confiança vem porque a gente é muito machucado, né? Mas a gente precisa entender que isso faz parte da vida, somos seres humanos, somos falhos. A gente às vezes falha tentando acertar, não é só a outra pessoa, às vezes você também. E aí quando você começa a entender isso, a compreender isso, você para de ter medo de começar de novo. E daí que não deu certo, agora você tem mais experiência. E aí você vai começar de uma forma diferente, não é? Você vai começar com mais experiência. E se você tivesse que fazer isso, né, que recomeçar algumas vezes na sua vida, qual é o problema disso? É claro que a gente não quer perder tempo, a gente não quer, né, às vezes deixar algumas coisas para trás, mas às vezes é preciso, gente. É preciso deixar para trás, faz parte da nossa vida. Deixar algumas coisas para trás e reiniciar. Só que você está reiniciando não do zero, você está reiniciando com muito mais experiência. Talvez aquela flor que você estava pintando lá no começo, aquele rosa pink, não estava tão bom assim. Você escolhe uma cor mais bonita, mais clássica, que combina mais com você. E aí você percebe que a forma com que você, né, solta ali o pincel, faz aquele desenho mais perfeito. E aí quando você começa a colocar a sombra na medida certa, na hora você vê o quanto de beleza existe nesse processo. E aí ao invés de você ficar com tanta insegurança porque você estava fazendo algo que você não conhecia, hoje você sabe exatamente, tá? Hoje você sabe exatamente o que fazer para destacar aquela sua luz. Hoje você sabe, porque você já aprendeu a lidar com aquela sombra. Você já aprendeu a curar, de alguma forma, aquela dor. O medo não te paralisa mais. Sabe por quê? Porque você faz com medo mesmo. Aí sim essa história do vai com medo mesmo. Antes você já tinha paralisado e você viu no que deu. E você teve força, mesmo assim você reiniciou. Então hoje, se o medo vier de novo, o ego trouxer os enredinhos que ele normalmente traz, você já sabe que mesmo assim você vai seguir em frente. E esse é o caminho que a gente deve seguir. É esse o passo a passo que a gente deve dar todos os dias na nossa vida. As emoções, ela tem um detalhe, né? Quando a gente desconhece a força que as emoções representam, e aqui eu incluo também as emoções negativas, os sentimentos negativos, quando a gente desconhece, eles nos dominam. O ego utiliza dessas emoções para nos dominar. Então parece que elas são intransponíveis. Mas eu posso dizer a você com toda a certeza do mundo que as emoções não são suas inimigas. O ego é seu inimigo, mas as emoções não. As emoções, elas estão ali para te apoiar. Como eu disse, como sombras numa pintura, elas estão para destacar as cores mais vibrantes. Quais são as suas cores vibrantes? Quais são? É a sua alegria? É a sua vontade de viver? Sabe? É o seu desejo de fazer o bem? É a sua capacidade de amar? É a sua capacidade de acolher as pessoas? Qual é o seu brilho? Né? Qual é a sua cor vibrante? Cor, né? Coração. O que você tem aí no seu coração? A gente está aí às vésperas, né, do Natal, que é aquele momento que muito mais do que só uma celebração religiosa, não é uma celebração simplesmente religiosa, a gente tem uma parte, né, dentro de nós que
toca, né? Que é a ponte de contato com o divino em nós. E essa ponte, esse ponto de contato está no nosso coração. Esse nosso Cristo interior que está ali aguardando você se conectar, você buscar, você tocar as suas vestes para poder conversar diretamente com o Pai, retornar ao seu Éden. E às vezes você está aí sofrendo no mundo quando você só precisaria retornar, né? Descobrir a sua cor, descobrir a sua cor vibrante, descobrir esse seu Cristo interior, né? Essa sua iluminação interior que, uma vez acesa, né? É Deus conosco aqui na Terra. Então, não estendendo muito aqui essa live, eu espero que essa mensagem, né? Respondendo aqui, agradecendo aí a pessoa que deu essa sugestão de live. Foi maravilhoso, eu agradeço muito. E aí vou estar sempre colocando aqui, né, pedindo sugestões para vocês. E aí que a gente entra aqui, vai bater um papo, vai conversar a respeito disso. E eu vou sempre estar falando a respeito do que vocês querem saber, do que vocês querem ouvir, para que a gente possa se ajudar, né? Realmente, assim, eu gostaria muito que em 2020 você chegasse aqui no meu direct e começasse a dizer assim, olha, me ajudou, mudou minha vida, tô bem melhor, tô mais feliz, eu tô grata pela vida, me curei, resolvi essa questão. Então entenda, né? Comece a olhar, você tá precisando de cura emocional, comece a olhar para suas emoções dessa forma. Os 2 livros indicados aqui nessa live, só para encerrar, O Efeito Sombra, né? E O Ego é Seu Inimigo. Então são 2 livros que você deve ler se você quer lidar com as suas questões emocionais. O primeiro livro, ele vai fazer você observar os seus sentimentos negativos como sinalizadores para o seu sucesso, para o seu avanço, para a sua superação pessoal. E o segundo livro, ele coloca você com os pés fincados na realidade, né? Entendendo que o seu ego, ele não pode mais impedir você, né? Vai ser um livro que ele dá uns tapas assim na nossa cara, mas vale a pena, porque coloca a gente com os pezinhos no chão e pronto para enfrentar a vida sem medo de ser feliz. E sem medo de errar, porque também faz parte do processo, só nos deixa mais forte, né? Então, gente, eu quero agradecer. Vamos ver se amanhã, não sei se eu consigo fazer no Natal alguma live, mas se eu não conseguir, eu desejo a vocês um maravilhoso Natal, né? Reflitam, façam suas orações, abracem as pessoas especiais na vida de vocês, porque é isso que a gente leva dessa vida, né? Então, gratidão, boa noite, muito obrigada aí pela participação nos stories, sempre é muito importante quando vocês interagem, e a gente se vê aí ou amanhã ou até no dia 25 e a gente se encontra, tá bom? Gratidão e tchau, tchau, gente. Muito, muito grata.